Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Também estou bem, gratidão. E eu estou aqui mais uma vez para fazer o nosso estudo do livro Telos, Revelações da Nova Lemúria. Nos dois primeiros vídeos eu compartilhei com vocês uma mensagem da nossa amada escritora Aurélia Louise Jones e também uma mensagem do nosso amado querido Adama, sacerdote, sumo sacerdote de Telos. Agora então a gente vai iniciar a leitura do livro, como é o objetivo da criação deste canal, certo? Então eu vou começar a ler sobre o Monte Shasta, Telos e Lemúria. Vou ter que botar aqui, com licença. A Montanha Mágica, Aurélia Louise Jones. O Monte Shasta é a montanha mais majestosa que ancora o extremo norte da cadeia montanhosa de Sierra Nevada. Está localizada no condado de Siskiyou, no norte da Califórnia, a cerca de 64 quilômetros da fronteira com o Oregon. Cone de um vulcão extinto e erguendo-se a 4.316 metros acima do nível do mar. É o pico vulcânico mais alto dos Estados Unidos. Os mestres ascensionados revelaram que o Monte Shasta pode também ser considerado como uma encarnação do grande Sol central. Olha que interessante. Mais do que uma simples montanha, o Monte Shasta é um dos lugares mais sagrados do planeta. Ele é uma fonte de poder mágico, místico para esta terra e um ponto focal para a cidade da luz, para os anjos, para os guias espirituais, para as naves espaciais e para os mestres ascensionados, do reino da luz e de muitas dimensões. O Monte Shasta é também a residência dos sobreviventes da antiga Lemúria. Para aqueles dotados de clarividência, o Monte Shasta está envolvido em uma gigantesca pirâmide etérica púrpura, cuja ponta se estende muito além deste planeta no espaço, conectando-nos intergalacticamente com a confederação dos planetas neste setor da galáxia da Via Láctea. Essa maravilhosa pirâmide também inclui uma versão invertida de si mesma, que se estende até o núcleo da Terra. O Monte Shasta representa o ponto de entrada das grades de luz para este planeta. É o lugar de chegada inicial da maior parte das energias provenientes do núcleo galáctico e universal, que são em seguida disseminadas para outras montanhas e para o restante das grades. A maior parte dos cumes montanhosos, em particular os mais elevados, são faróis de luz que alimentam as grades luminosas deste planeta. Olha que interessante, né? Que lindo! Vamos fazer uma visita ao Monte Shasta? Vamos pegar um pouco daquela emanação, daquela energia poderosa, né? Luzes e sons estranhos são frequentemente vistos e ouvidos nesta montanha. Nuvens lenticulares, sombras e crepúsculos extraordinários contribuem para a sua aura mística. E há muitas aberturas e portais para as cidades da quinta dimensão, que existem desde o tempo da Lemúria.
o Monte Shasta é o lugar da residência de numerosos lemurianos dos dias atuais, os quais sobreviveram ao afundamento do continente lemuriano. Sim, nossos irmãos e irmãs da Lemúria são bem reais. Eles estão fisicamente vivos e bem, vivendo na quinta dimensão, que ainda permanece invisíveis aos nossos olhos. A vibração da superfície está atualmente transitando da terceira dimensão para uma realidade de quarta, quinta dimensão. Outras dimensões existem em torno de nós, mas a maioria das pessoas vivendo na superfície não possui uma consciência suficientemente evoluída para percebê-las. Antes da destruição de seu continente, os antigos lemurianos, que estavam completamente conscientes do destino da Terra, que eles amavam, puseram em prática o seu domínio da energia dos cristais, dos sons e das vibrações para escavar uma vasta cidade subterrânea, a fim de preservar sua cultura, seus tesouros e os arquivos da história da Terra. Esta parte da história tem estado perdida para a humanidade desde o desaparecimento da Atlântida. A Lemúria era um vasto continente, maior que a América do Norte, conectado a partes dos estados da Califórnia, Oregon, Nevada e Washington. Este imenso continente desapareceu em uma noite no Oceano Pacífico há 12.000 anos, durante um tremendo cataclismo. Na época, a Lemúria era considerada a Terra-mãe, e seu desaparecimento foi lamentado durante muito tempo por todos os habitantes da Terra. Aproximadamente 25.000 lemurianos, assim como o essencial de seus diferentes centros administrativos, conseguiram emigrar para o interior do Monte Shasta antes do desaparecimento da Terra-mãe. Amados, vocês que leem essas linhas agora, sabem em seus corações que seus antigos irmãos e irmãs da Lemúria jamais os abandonaram. Eles continuam aqui, em seus corpos físicos imortalizados, vivendo em uma realidade ilimitada de quinta dimensão. Os nativos americanos acreditam que o Monte Shasta é um lugar de tal grandeza que só pode ter sido criada por um grande espírito. Eles também creem que uma raça invisível de um pequeno povo, medindo cerca de 1,30 m, vivem nos flancos das montanhas como guardiões. Esses maravilhosos seres, comumente chamados de o povo pequeno do Monte Shasta, são seres físicos, mas de uma vibração geralmente invisível aos nossos olhos. Alguns deles são ocasionalmente vistos nessa dimensão, em volta da montanha. A razão pela qual o povo pequeno não se mostra fisicamente para muitas pessoas é que eles têm um medo coletivo dos humanos. Na época em que eram tão visíveis quanto nós, foram maltratados pelos humanos. Tornaram-se então tão temerosos dos humanos que solicitaram à hierarquia espiritual deste planeta uma dispensação para elevarem sua frequência de vibração. Atualmente eles continuam invisíveis e seguem pacificamente sua evolução sem sofrerem agressões. Há relatos de que uma raça de pés grandes tem sido vista em áreas remotas do Monte Shasta, e também outros seres misteriosos. A população de pés grandes atualmente é pequena no mundo e em volta do Monte Shasta. Eles possuem uma inteligência mediana e um coração pacífico. Obtiveram uma dispensação para permanecerem invisíveis
conforme sua vontade. Assim, os pés grandes, como o povo pequeno, podem evitar a confrontação com os humanos e os maltratados físicos, a mutilação e a escravidão em nome da ciência. Como espécie humana, ainda não compreendemos verdadeiramente que somos convidados nesse planeta. Nós somos os hóspedes de nossa graciosa Mãe Terra, que voluntariamente forneceu uma plataforma para a evolução de muitos reinos que aqui residem. Humanos são apenas um desses reinos. No início estava firmemente projetado e acordado que todos os reinos seriam honrados e permitiriam partilhar esse planeta de forma igualitária. E assim foi durante um longo tempo. Mas, infelizmente, durante centenas de milhares de anos, os humanos tomaram o poder, arrogantemente pensando que são uma raça superior com o direito de controlar e manipular os outros reinos. Muitas espécies do reino animal têm também se tornado invisíveis. Elas continuam aqui, mas em uma vibração ligeiramente superior e invisíveis aos nossos olhos. Onde vocês acham que estão todas as espécies supostamente extintas? Muitas delas estão extintas porque fizeram a escolha coletiva de não mais interagir conosco. As espécies animais que ainda estão fisicamente aqui não são sempre tratadas com amor e respeito. Olhem para seus corações e examinem como a maioria dos animais são tratados, utilizados e abusados por essa suposta raça superior, né? Hoje, vários grupos espirituais vivem nas proximidades do Monte Shasta, buscadores da verdade que sentem e ouvem em seus corações o chamado da montanha. Têm se instalado na região onde eles se sentem finalmente de volta ao lar. A lembrança de sua distinta ancestralidade lemuriana está chamando-os de volta a esse antigo ponto de origem. Em um dia claro, o Monte Shasta aparece como uma joia imaculada, visível a 160 quilômetros de distância. As pessoas que vivem nas cercanias conhecem histórias extraordinárias sobre este vulcão de 4.316 metros. As mais notáveis são as lendas sobre um povo misterioso que vive dentro da montanha, ainda que em uma frequência de quinta dimensão. Disse que eles são os descendentes de uma antiga sociedade do continente da Lemúria, vivendo no profundo interior da montanha, em casas circulares, preservando sua antiga cultura e beneficiando-se de uma saúde sem limites, de prosperidade e fraternidade verdadeiras. Os lemurianos, vivendo na montanha, são geralmente descritos como seres graciosos, medindo cerca de 2,15 metros ou mais, com cabelos longos e sedosos. Às vezes vestem roupas brancas e sandálias, ou então roupas muito coloridas. Disse que tem pescoços longos e finos e corpos que adornam com belos e decorativos colares feitos de pérolas ou pedras preciosas. Desenvolveram o sexto sentido, o que permite que comuniquem-se entre si por meio de percepção extrasensorial. Podem se teletransportar e se tornar visíveis quando desejam. Sua língua materna é o lemuriano. Quer sair, meu amor? Abri a porta para os meus gatinhos, eles entram e saem o tempo todo. Desculpa, voltando. Então, eles adornam os belos e decorativos
com belos e decorativos colares feitos de pérolas ou pedras preciosas. Desenvolver o sexto sentido, o que permite que comuniquem-se entre si por meio de percepção extrasensorial. Podem se teletransportar e se tornar visíveis quando desejam. Sua língua materna é o lemuriano, às vezes chamado de Solara Maru. Porém, também falam um inglês impecável, com um ligeiro aceno britânico. Escolheram o inglês como sua segunda língua porque vivem na América. Em torno de 1940, o Dr. M. Doriel afirmou ter visitado os lemurianos no interior da montanha. O lugar que lhe foi mostrado tinha cerca de 3.200 metros de altura, 32 mil metros de comprimento e 24 mil quilômetros de largura. Ele descreveu que a luz no interior da montanha era brilhante como um dia de verão e era criada por uma gigantesca massa incandescente de luz suspensa no meio desta grande caverna. Um outro homem informou que, após ter adormecido no Monte Shasta, foi acordado por um lemuriano que o conduziu ao interior da montanha, até uma caverna, em que o solo era pavimentado com ouro. O lemuriano lhe disse que havia uma série de túneis deixados pelos vulcões que corriam debaixo da terra como estradas. Um mundo dentro do mundo. Os lemurianos supostamente dominaram a energia atômica, as habilidades telepáticas e clarividentes, a eletrônica e a ciência há 18 mil anos. Eles controlam a maior parte da sua tecnologia pelo pensamento. Em tempos antigos, impulsionavam os seus barcos utilizando a energia dos cristais. Utilizavam aeronaves para viajar para a Atlântida e outros lugares. Hoje, possuem uma frota de naves espaciais chamada Frota Prateada, na qual viajam para a montanha e o espaço. Eles têm a capacidade de tornar suas naves invisíveis e silenciosas para evitar serem detectados pelo exército local e nacional. Embora sejam de uma natureza física, são capazes de elevar seus corpos energéticos de vibrações de terceira para quarta e quinta dimensões e tornarem-se visíveis ou invisíveis à vontade. Numerosas pessoas dizem ter visto estranhas luzes sobre a montanha. Uma explicação é que isso se deve à atividade incessante das naves espaciais que entram e saem de uma base espacial situada muito profundamente na montanha. O Monte Shasta não é somente a residência dos lemurianos, mas também um portal interplanetário e intergaláctico, multidimensional. Existe uma imensa cidade de luz etérica acima do Monte Shasta, chamada a Cidade Cristal dos Sete Raios. Em um futuro próximo, esperançosamente nos próximos 12 ou 20 anos, essa maravilhosa cidade de luz está destinada a descer ao nosso plano físico e tornar-se a primeira cidade de luz a se materializar na superfície do planeta. Para que isso aconteça, as pessoas vivendo aqui devem se ajustar a esta vibração em sua própria consciência. Você pode facilmente visitar a área do Monte Shasta sem ler ou ouvir acerca dos lemurianos, mas se tiver laços anteriores com eles, poderá ser abençoado com algumas revelações. O Monte Shasta atrai visitantes do mundo inteiro, alguns em busca de visão espiritual, outros desejando se nutrir da beleza das maravilhas naturais que a Mãe Natureza oferece nessa região alpínica única. Todo mundo ama um mistério, especialmente aquele que cerca o Monte Shasta. Mitos e lendas fascinantes têm sido escritos sobre esse gigante do norte da Califórnia. Entretanto,
a montanha solitária sempre mantém seus segredos intactos. Mas, de vez em quando, uma nova história cheia de mistério surge, novos personagens aparecem e uma vez mais a montanha mística torna-se o centro das atenções. Assim tem sido há muitos anos e provavelmente será sempre assim. O Monte Shasta tem a tendência de se revelar unicamente àqueles que honram a vida e a eles mesmos, por aquilo que são verdadeiramente, assim como a Terra e todos os outros reinos que partilham deste planeta. Então, é bastante informações, né? A gente se depara com novas informações, com coisas que às vezes a gente nunca ouviu falar, ou a gente sente no fundo do coração que talvez que seja verdade em algum ponto. Enfim, a nossa alma sente quando é verdade e quando não é, pra gente, para cada um de nós, né? Cada um de nós, seres humanos habitantes desse planeta, nós temos uma verdade. Nós temos uma sabedoria interna. E assim como a Dama falou em outros livros, no livro 2, esse livro, ele não é apenas para ler, ele é para fazer um estudo, estudar em cima dele. Porque mesmo às vezes dormindo, a gente tem revelações, a gente acorda com ideias, ou depois durante o dia a gente ouve alguma informação que bate com aquilo que a gente viu ou soube durante a noite, os nossos sonhos. Eu acredito que os sonhos são muito importantes porque eles nos revelam muitas coisas guardadas em nosso inconsciente. E eu espero que esses momentos de luz, que tanto eles falam que o nosso planeta está prestes a vivenciar, seja logo, não é, meus amigos? Porque é o que a nossa alma anseia, por experimentar a quarta e a quinta dimensão mais vivamente. Mas para isso, claro, nós precisamos ter o domínio da nossa mente, ouvir mais o nosso coração. Bom, espero que vocês tenham compreendido essa leitura. Quando eu leio, eu fico muito pensativa e eu gosto de refletir bastante nas informações lidas para aprender mais, não é? Bom, esse vídeo está se estendendo demais para não ficar muito cansativo. Então, eu agradeço muito de coração. Quem sabe um dia nós possamos nos reunir, né, e fazer uma viagem para o Monte Shasta. Eu adoraria, ainda mais em boa companhia, não é? Então, eu agradeço a todos os mestres, agradeço mestres, a Dama, sumo sacerdote, agradeço a todo o povo da Lemúria que tem nos orientado, agradeço a Deus, aos seus anjos que aqui estão conosco, nos ajudando e nos auxiliando. Que todas as pessoas encontrem a paz
e cresçam e se elevem cada vez mais em suas consciências, em amor, que possamos partilhar este planeta com todos os seres, com todas as raças, com todos os nossos amigos e nossos amados animaizinhos, que são divinos. Amado Deus, te agradecemos profundamente por toda essa graça, agora e para sempre, na unidade da consciência divina. Que assim seja e assim é. Amém. Gratidão.